Fala pessoal, uma boa noite para vocês. Samuel Benini, canal Multiverso da Bíblia, com uma convidada muito especial aqui. Um privilégio aí para a gente ter a irmã Lana Valentim e um tema super interessante aí que a gente vai tratar. Um tema talvez curioso para alguns, porque muitas vezes nós pensamos que podemos estar isentos completamente de mentira, de repente não é bem assim. Ou também um tema que ele pode fazer você pensar e identificar pessoas, né, ao seu redor que de repente usam muito disso e você pode ajudar pessoas, né? Assim como pode se autoajudar, pode ajudar muitas pessoas sobre esse tema interessante, do qual a mitomania, ou o vício da mentira, ou algo que pode vir a tornar-se assim, a pessoa nem percebe, né? Tema interessantíssimo. Irmã Lana Valentim, dê suas considerações iniciais pra gente. Muito obrigado por estar fazendo essa live com a gente. E também, nas suas considerações, gostaria que já você falasse um pouco do seu trabalho, das suas experiências com aquilo que você vem tratando. Você tem um canal e fique à vontade, minha irmã. Boa noite. É um prazer imenso estar hoje com o Samuel. Esse que eu falo para ele que ele tem a voz, um som que consegue fazer com que vocês, inclusive, fiquem muito bem e em paz. Então, eu sempre digo para ele, e vou continuar falando aqui ao vivo para ficar registrado, que ele tem que fazer mais serviço para o Criador com essa sua voz brilhante. Então, Samuel, para mim é um prazer imenso estar aqui no teu canal, né? Ex-metafisicamente, agora o multiverso. Fiquei muito feliz de estar aqui apresentando para você algo, para você e o seu público, algo que a gente vem trabalhando há 10 anos, né? O que é que acontece? Psicologicamente falando, existem várias teorias, né? A psicologia, ela tem muitas, mais de 126 teorias sobre a questão das psicoterapias, as visões de homem, e sempre se deparam com umas pulsações voltadas ou para a libido, ou para o poder, ou para as questões existenciais, mas nunca se depararam sobre esse, vamos dizer assim, esse grande fosso existencial, e que eu acredito que vem desde mesmo da queda do homem, né, que é a questão da própria, dessa mentira. Essa mentira como toda queda, toda destruição da saúde física, emocional e espiritual do sujeito, do ser humano. E a gente escreveu algo sobre o tema e fomos trabalhando em cima disso, né? Então, no nosso método, inclusive nesse método Lente Interior, a gente percebeu que somente através da verdade a gente iria libertar o ser humano das suas próprias doenças. O ser humano, ele tem essa capacidade de, através da consciência, conseguir sim a sua cura física, emocional e espiritual. E aí nós começamos o nosso caminhar dentro da psicologia, de muitos estudos, e hoje a gente vem reforçando, né, cada vez mais essa nossa tese. É uma tese onde nós apresentamos o que acontece com o nosso corpo quando a gente mente, e se isso seria realmente uma condição natural, como os filósofos, né, do século passado, como, por exemplo, o Nietzsche apresentou e afirmou para a sociedade do passado, que é a sociedade que deu toda essa base de sustentação para o que a gente tem hoje de sociedade moderna. Quando se relativizou a mentira como uma condição normal da vida e, portanto, um fenômeno comum, muito do que a gente está vendo hoje, dos desvalores, das inversões de valores, da própria inversão do sujeito humano, onde o ser humano hoje ele não consegue mais se conter, né, em sua identidade. Hoje essa fluidez acontece muito proveniente desse solo que foi plantado, onde a mentira seria uma condição normal da vida. E é para isso que nós estamos aqui, para lançar esse desafio. Nós estamos desafiando a nossa sociedade brasileira a ficar 21 dias sem mentir. E é isso que nós estamos aqui fazendo, tanto no nosso canal, na clínica, no Lente Interior, no nosso canal também no Instagram, e na nossa clínica, trabalhando com os nossos pacientes nessa consciência do ser. Muito bom, interessante você colocar sobre esse período, né, de 21 dias, que muitas pessoas que fazem estudos sobre esse padrão de mudança, uma mudança até algumas mais complexas ou mais simples, mas em 21 dias você já consegue traçar um tipo de mudanças, né? Traçar mudanças, né? A gente vê, por exemplo, por isso o famoso caso de Daniel, né? Dos 21 dias, onde a
gente sempre percebe esse padrão, né? 3 vezes 7, inclusive, é muito interessante. É um período já suficiente para você mudar hábitos, né? Porque a gente às vezes não imagina, mas hábitos são programações, né, neurológicas que você adquire, de repente você não percebe, você está fazendo aquilo já no automático. Porque eu sempre falo para os inscritos aqui, nós vivemos num looping temporal todo dia. Todo dia você tem uma espécie de looping temporal. Então, dimensionalmente, você fica conectado a tudo aquilo que seus neurônios estão mais próximos do que aconteceu naquilo que nós chamamos de ontem, no looping de ontem, que é o dia de, né, o ontem. Então, para você reprogramar isso, é só com atos assim que você vai, né, aos poucos, vai vigiando, e isso é muito importante. Quer falar brevemente sobre o lente interior, só para a gente, para o pessoal conhecer, assim, depois eu vou deixar o link. Ok. Vai ser ter todo mundo lá conosco. O Lente Interior, a gente começou basicamente para apresentar as nossas lives. Hoje, inclusive, muito especial aqui junto com você, porque você entende do que você está falando, né? Isso é muito bacana, porque você realmente estuda sobre o ser humano, sobre a verdade, né, também, do que está na palavra do Criador, e que é realmente um grande manual. Nós utilizamos isso. E a nossa forma de enxergar o sujeito, o ser humano, na nossa clínica, Samuel, é nessa visão bio, psico, social e espiritual, ou seja, uma tridimensionalidade. Nós realmente entendemos, como o Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia, da terceira escola vienense de psicoterapia, que é a nossa base, a base filosófica que nós bebemos, né? O Viktor passou 4 anos no campo de concentração, perdeu todos os seus dedos naquela tortura de tudo que ele sofreu, mas ele sobreviveu. E ele disse o seguinte, a seguinte questão, que se você tiver um sentido na vida, você suporta quase todo como existir. E ele sobreviveu a tudo aquilo porque ele tinha, dentro da sua dinâmica, ele tinha um livro que ele já estava escrevendo, que era a sua tese, a sua teoria, né, da análise existencial, da logoterapia, e ele ficava projetando isso para o futuro, que é aquilo que nós chamamos da autotranscendência, ou seja, você superar todas as situações, por mais difíceis, por pior que seja, todo sofrimento inevitável ele pode ser superado quando você tiver um sentido. E é nessa linha que nós trabalhamos, é nessa linha que o interior trabalha, em busca do sentido da vida das pessoas. E aqui nós estamos hoje apresentando essa tese que nós desenvolvemos, que eu acredito que será, se todos aqui estiverem aqui presentes, que possam reverberar essa ideia, essa campanha dos 21 dias sem mentir, nós podemos impactar a nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Perfeito, perfeito. Quando eu comentei sobre Daniel, que tem o jejum, né, que Daniel ele exerceu 21 dias, por quê nesse período? Porque às vezes, existem períodos-chave, né? Lana Valentim está explicando sobre a questão da logoterapia, tá, pessoal? Tipo de método, eu acho interessante, eu já conhecia, mas nunca me aprofundei sobre. Vou aqui ler para vocês, pessoal, primeiramente, rapidamente, um verso muito interessante. Tá? Salmo 58. Alienam-se os maus, os ímpios, desde o ventre. Andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Existe um grupo de pessoas daquilo que eu apregou aqui no meu canal, a irmã Lana conhece, onde são seres que eu compreendo que são espíritos maus, que estão aqui entre nós, o joio no meio do trigo, e eles têm uma questão ligada a essa coisa da mentira, né, esse pecado em específico, de uma maneira completamente, eu diria assim, intrínseca a eles, literalmente. Estes não conseguem deixar de mentir. Né? Os psicopatas, por exemplo, são mentirosos, ardilosos, eles são mentirosos em essência, porque é como que faz parte completamente deles. Né? Agora, qual o grande ponto? Né? A gente vem aqui fazer uma live específica para que a gente observe que esse tipo de conduta, ela também pode vir fazer um tipo de mudança em nós, que nós não estamos ligados a isso de uma maneira intrínseca, mas o diabo ele quer que a gente tome os mesmos comportamentos exatos dele, para que a gente espiritualmente venha ter uma mutação literal espiritual no nosso corpo, porque vai trazer umas coisas bem interessantes, são dados que até mesmo no nosso corpo, em questões de saúde, a gente chega a ter mudanças, né, traçar tipo de mudanças. E isso eu quero que vocês notem e percebam o quão isso é terrível, porque a sociedade, ela te traz mentiras, ela costuma você a entender essas mentiras hoje como verdades. O nosso mundo é um mundo de mentiras, e tudo que é uma meia-verdade também é uma mentira. Sou uma pessoa que às vezes eu tô lá no Telegram, às vezes eu falo sobre algum tipo de assunto, alguma coisa. Às vezes tem pessoas que não gostam, falam, não, você não deve falar nada sobre isso, mesmo que a pessoa esteja mentindo. Eu falei, não, eu não quero que os meus escritos eles estejam na meia-verdade. Para mim tem que estar sempre certinho. Então, a mesma coisa. E eu quero que você coloque, a princípio, então,
quais são essas questões que a gente não imagina o como o vício da mentira, ou a mentira em si, ela pode provocar, então, a origem de doenças, entre outras questões, tá? Fique à vontade, irmã. Então, Samuel, primeiro que você falou é real. Nós vivemos no processo, né, de um sistema onde a mentira, e eu falo, inclusive, que tem muitas pessoas que ficam ansiosos e trazendo muito sensacionalismo para o Instagram, para o próprio YouTube, sobre as questões do anticristo, né, do anti-messias. E eu falo sempre o seguinte: nós já temos esses anticristos entre nós há muito tempo. Por exemplo, quando você nega toda a ciência como ela é colocada, ela é uma grande mentira. Quando você vê a própria medicina toda forjada em conceitos de engano, quando você vê a própria física, que é a rainha, né, de todas as ciências, porque ela vê as questões da natureza, ela é totalmente invertida. Quando você tira, por exemplo, que a energia vem da matéria, quando na verdade a gente sabe que não é assim, que antes da matéria existir, tem uma energia que faz com que tudo exista, que faz com que nós existamos. Então, não é a nossa matéria, não é o nosso corpo que foi feito, que foi construído, que aconteceu de uma explosão. Nós temos um Criador. E quando a ciência tira, mata, né, mata o Criador, mata Deus, como o próprio Nietzsche também falou isso, né, que o Deus estava morto, toda a ciência foi invertida e essa mentira, ela se tornou a realidade. Então, você hoje vai para a escola, você tem toda uma formação em cima de falsas verdades. E o que é que está acontecendo? Nós temos hoje uma sociedade com mentirosos patológicos. Por quê? Porque a mentira, que seria essas mentiras naturais mais comuns, que as pessoas falam do tipo, eu estou bem quando ela está mal, sim quando ela quer dizer não, e aí ela vai cada vez mais se envolvendo em suas mentiras e se torna uma teia de mentiras. E a pessoa pode, inclusive, vir a desenvolver um transtorno de personalidade antissocial, que seria esse que você descreveu, que é a psicopatia. Né? Então, as consequências dessa mentira patológica, ela se tornar patológica, você vai perceber que esse indivíduo, ele realmente não vai mais conseguir controlar o seu comportamento. Ele não consegue, por exemplo, parar de mentir, porque os danos da sua vida vão começar como um loop, exatamente como você falou, um loop que ele vai ficar repetindo com muita ansiedade, com muita angústia, com muita tristeza, com muita depressão e um sofrimento extremamente relevante e significativo. Porque, assim, o que acontece, né, na neurobiologia da mentira? Hoje, com os estudos, com o estudo de imagens, né, da estrutura, a gente consegue fazer uma ressonância magnética e a gente consegue, inclusive, perceber o crescimento da substância branca da região pré-frontal do cérebro. Ou seja, os pacientes mitomânicos, ele tem esse aumento dessa substância, que vai, inclusive, determinar esse comportamento. Ele se torna repetitivo exatamente por conta dessa estrutura cerebral que vai ser alterada. O que acontece com essa tomografia, tá? Essa tomografia, essa técnica de tomografia, a gente percebeu um aumento dessa atividade do cerebral, ou seja, os vórtices pré-frontais, eles têm as funções deles executivas, elas têm maior exigência, ou seja, maior esforço cognitivo acontece, tá? Esse ato de enganar, essa articulação que esse sujeito começa a desenvolver patologicamente, ativa esse cérebro, ativa todo esse processo emocional e essas interações sociais. Ou seja, estudos em indivíduos saudáveis, né, você consegue verificar esse papel predominante na mentira. Essa parte que você está mostrando, da parte pré-frontal, que tem nela tomadas de decisões importantíssimas, né? Você verifica que ela é atingida. E a gente tem hoje estudos que falam, comprovados, inclusive, do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade lá de Londres, o Dr. Neil Garrett, ele colocou o seguinte, que quanto mais a pessoa mente, mais esse cérebro reproduz respostas automáticas desses atos irreais da mentira. Ou seja, você começa a dar respostas emocionais cada vez menor.
E isso faz com que a pessoa perca a capacidade de empatia, aquela capacidade de se envolver verdadeiramente com o outro, né? Ou seja, a pessoa começa a ficar cada vez mais dentro de si. Em outras palavras, não te cortando, mas a pessoa se torna fria, né? Sim, muito fria. Né? Ela se torna exatamente esse processo que a gente coloca da psicopatia, que ela não consegue mais sentir pelo outro, sentir o outro, se voltar para o outro passa a ser sempre um objeto para a satisfação das necessidades deste indivíduo. Tá? E o que é que acontece? A gente tem uma amígdala, né, no cérebro que vai diminuindo conforme a mentira é contada. E esse órgão, ele é regulador de todas as nossas respostas. E isso faz com que, ao mentir, a pessoa tenha que contar, gerar novas e novas mentiras, inclusive no futuro. O que é que nós vemos? Essa pessoa, ela entra realmente naquele loop que você apresentou. Ela começa a mentir e não consegue mais sair dessa situação, a não ser com um trabalho realmente de psicoterapia muito séria, onde, inclusive, para a psicologia, né, essa interação, essa necessidade das pessoas de se relacionarem, o que é que a gente coloca? Que até para a gente que trabalha com isso, se deparar com um mitomânico compulsivo, realmente é uma tarefa árdua. Porque, outra coisa, ele não é só compulsivo para mentir, sabe? Isso é mais grave ainda, Samuel, porque ele pode desenvolver outras e outras e outras compulsões. O dano para a sociedade de indivíduos mitomaníacos é realmente assim sem precedentes. Por quê? Porque vai atingir a sociedade, a família, as pessoas, vai ser realmente o que nós estamos vendo nessa sociedade atual. A nossa sociedade, onde a relativização, né, da verdade cada vez mais acontece e cresce. E tem muitas pessoas que, inclusive, estimulam. Mas nós estamos aqui para estimular você, pai, mãe, você tio, você que tem as suas crianças, que você possa realmente ensiná-la desde sempre a combater essa mentira. E o que mais nós falamos, nós somos os exemplos, né? Então, não sei se aqui alguém pode dar esse exemplo, mas quem já participou de uma situação de você receber uma ligação para alguém que você está ali, quer passar o telefone, e a pessoa diz, eu não estou, diz que eu não estou. Não é, Samuel? Quanto isso não já aconteceu quando é criança? Sim. Inclusive, se a pessoa fala assim, eu trabalho de secretária, né, eu preciso fazer isso, bom, aí você está cumprindo a ordem ali do seu chefe, ok. Mas ele tá muito mal nisso, né, porque é mais fácil dizer assim, não posso atender no momento. Precisa dizer não está, etc, né. Eu tenho algo, né, mas tem aqueles que não preferem nem argumentar, algo do tipo, ou atende de uma vez, né. Ou aquele famoso assim, o meu chefe, ele disse que não está. Mandou eu dizer que não está. Mas o que eu falo é, por exemplo, se você está dentro de casa, e você tem uma criança que quis atender o telefone, e aí você chega e ele fala, papai, fulano está aqui querendo falar com o senhor. Aí o pai não quer porque alguma coisa, porque está devendo, porque não quer falar mesmo. E aí, diga, meu filho, que eu não estou, que seu pai saiu. Ou seja, já provoca a criança, desde a mais tenra idade, a mentir, a ser forjado na mentira. E isso nós tentamos combater na formação das nossas crianças. Nós precisamos fazer isso. Então, eu estou aqui convocando você a refletir sobre isso. Porque enquanto as pessoas são maiores, né, já estão grandes, desenvolver esse processo pode ser evitado com mais facilidade, mas se a criança ela é ensinada, ela vamos dizer assim, vive num ambiente onde a mentira faz parte, os pactos, né, da mentira, dos relacionamentos abusivos, dos relacionamentos que as pessoas não falam, que elas mentem, que elas abusam, que elas criam situações cada vez mais conflitantes, você vai realmente ter a sociedade que nós estamos. Porque a mitomania, gente, é um transtorno obsessivo compulsivo. E outra coisa, a pessoa vai começando a se sentir confortável com essa doença, Samuel. Uma espécie de mundo dela, praticamente, né? Sim, ela entra no mundo dela, ela acredita que aquele mundo, ela começa a acreditar naquele mundo. Uhum.
Exatamente, é isso que eu percebo. A ponto de que a pessoa cria, né, em si. Esses dias eu até assisti brevemente aquele filme Nefarious, né, que o pessoal fala. A princípio lá os psicólogos, eles sempre tratam essas questões de uma maneira muito, né, incrédula. Mas é interessante, a princípio, como ele quer tratar o paciente dele, que é um endemoniado ali, né, se ele é alguém que tem um transtorno psicológico, que ele até chega a crer em suas mentiras, porque há muitos mentirosos que realmente daí eles creem em sua mentira, porque aí ele fala tanto sobre aquilo que ela se torna uma verdade, né? Tem até algo que era dito, atribuído a pessoas que trabalharam, no caso, com Hitler, né? Um dos líderes dele, que falava que uma mentira dita muitas vezes, ela se torna uma verdade. Se torna uma verdade para o povo, né? Para a massa, né? Para a grande massa. É isso que a mídia, o sistema tem feito para as pessoas, onde o cenário que elas querem criar se torna uma massa de manobra ali, né? O pessoal se torna uma realidade e esse pessoal acaba sendo guiado por isso, né? Se você analisar todos os pecados, eles são um tipo de mentira. Todos os pecados. Porque você está mentindo para si mesmo. Tá? Aquilo não é a realidade. E toda mentira, ela é uma realidade paralela daquilo que é eu chamo de vontade de Deus, a linha sagrada, né? Onde quando você mente, você está bifurcando um tipo de realidade. Você está criando esse tipo de realidade, as pessoas não sabem, mas a tua vivência ela está criando um outro tipo de realidade. Por isso que eu sempre sou muito seletivo com as questões de canais, porque às vezes eu observo que as pessoas podem ter pensamentos diferentes ou coisa do tipo, mas chega um momento que certos tipos de mentiras, quando elas são meia-verdades ou relativizadas, ou aquilo tá ali claro, mas a pessoa ela acaba também perdendo o discernimento dela, né? Lê brevemente aqui para vocês, Mateus 5:37 diz, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Né? Então essa relativização ela é muito perigosa, o sistema ele tem feito muito isso, né? Hoje, né, a gente nem pode falar, hoje eles proíbem a gente de poder falar, questões de gênero, entre outros pontos aí, você passa a entender aquilo como normal, né, como aí você tem que agir politicamente correto, não pode falar, e aí quando você acaba aceitando isso, você está aceitando mentiras. Então eu compreendo que todos os pecados eles têm um nível de mentira. Você, glutão, tem um nível de mentira ali para si mesmo em relação a Deus, né? Você é avarento, tem um nível de mentira ali, né? Você é luxurioso, tem um nível de mentira, né? O primeiro engano mencionado ali na Bíblia, né? Na verdade, ali não foi o princípio de tudo, mas o primeiro engano mencionado é aquilo que Satanás ele oferece à figura de Eva, né? Que ela existiu, ela é literal, e o termo, nachar, né? O engano, a sedução que houve ali, tudo que ocorreu ali, né? Ligado, inclusive Nahash, né, o termo serpente. Muitas vezes as pessoas só se focam no termo serpente e hoje até traduzem como se fosse um bicho, mas na verdade não se trata de um animal, mas se trata de uma simbologia oriental antiga. O termo também ele pode ser colocado como o enganador ou o sedutor. Se dissesse ali, olha, o sedutor era o mais malicioso dos seres viventes no Éden ali. Tá tranquila a tradução. É que com o tempo colocaram a questão de serpente e a gente acabou acostumando com isso, né? Ainda que existe uma analogia, né? Toda analogia da Bíblia, se você analisar um animal, uma serpente, os animais que caçam, que tem uma malícia de um engano, o esconder-se, o ocultar-se, e aí de repente vira sempre de tirar uma vantagem, né? E é isso que eu percebo. Essa mentira foi exatamente a mentira que deu toda a queda e que deu origem a todo esse engano e a todas as mentiras. Essa é a mentira, vamos dizer assim, original, que foi exatamente quando ela oferece uma realidade paralela no engano. E o que é que acontece no ser humano com a mentira? Descarrega um hormônio da adrenalina. E essa ansiedade ao mentir, ela eleva essa liberação desse hormônio, e é um hormônio que no corpo, você na hora aumenta imediatamente a saliva na boca e logo ela fica seca. Você fica com a face vermelha, né? E o que é que vem disso, gente? Olha os efeitos da adrenalina no nosso organismo. Porque o que é que a gente está fazendo? A gente está negando, como bem Samuel falou, ao Criador. Porque a mentira é exatamente a nossa separação com ele. Então, aumenta a velocidade da contração do nosso coração, provocando a taquicardia. Tem um duplo efeito nos nossos vasos sanguíneos. Então, primeiro ele provoca a palidez do rosto, né? A palidez é como se todo o sangue ele fosse para as extremidades e em seguida retorna com tudo. Por isso é que a pessoa fica avermelhada. Isso acontece porque existe uma dilatação dos vasos sanguíneos. Inicialmente, a pessoa que mente diminui a respiração, ou seja, seu efeito é estimulante, aumentando a taxa respiratória. Dilata-se as pupilas, provoca uma alteração brusca do nosso metabolismo, das gorduras e dos carboidratos no nosso corpo.
Aumenta a glicose circulante no sangue, o que eleva, inclusive, a nossa energia. Por isso que os psicopatas, eles sentem meio que um barato, sabe? Por conta dessa glicose que aumenta, circulando no sangue. Então, ele, ao mesmo tempo, também relaxa a fibra muscular das paredes do trato digestivo, diminuindo a atividade digestiva. As descargas de adrenalina de maneira abrupta, elas são acompanhadas do quê? De muita angústia, de irritação, de muita tensão e de muita inquietação. Esses efeitos no sistema nervoso central, ele parece que é secundário aos efeitos cardiovasculares. O que isso acontece por conta da adrenalina no organismo e faz com que você atinja até o cérebro. Essa adrenalina vai prejudicando, inclusive, o nosso cérebro. Então, a gente está aqui falando de efeitos reais. Você imagina todo o teu organismo sendo impactado por efeito da mentira. E é por conta disso que nós acreditamos, né, Samuel, não apenas na nossa visão espiritual, da nossa consciência da palavra, mas também da parte somática, do nosso corpo, da nossa psique. Hoje esse estudo, esse trabalho que nós estamos trabalhando, essa tese que nós estamos defendendo, ela alcança todo o ser humano, biopsíquico e espiritual. E é por isso que nós estamos aqui, né, estimulando as pessoas a tomarem consciência do quanto perigoso é você, para o seu próprio corpo, para a sua própria vida, vivenciar esse loop de mentira. Olha que interessante, você me fez lembrar, esses tipos de reações é muito semelhante ao que uma droga provoca, principalmente essa questão de dopamina, né? Por isso que tem pessoas que elas começam a se acostumar a trair, a enganar, né? Por isso que tem muita questão da traição, a dopamina, esse tipo de sensação. Tem gente que acha que aqueles falam que o que é proibido, que o que é escondido, né, que é melhor, né, e que tem uma sensação diferente, porque elas, na verdade, estão viciadas nesse tipo de sensação de dopamina, porque elas sabem que ela está fazendo algo errado, ruim, que na verdade ela pensa que está tomando proveito, mas ela, na verdade, está prejudicando o corpo dela de outra maneira, né, e prejudicando a si mesma e a outros, né, e é semelhante a uma espécie de vício de droga, né. Isso é muito, muito interessante. Algo que você comentou sobre os psicopatas, eles realmente existem estudos, tá, onde é colocado, é mostrado, sim, que eles têm um tipo de, como que eu posso dizer, eles sabem como conseguem enganar, tá, literalmente, por exemplo, o detector de mentiras, né, onde eles têm um tipo de funcionamento que eles medem, né, toda a questão geral ali da pessoa, e os especialistas perceberam que por eles serem frios, terem um tipo de frieza em relação aquilo que numa pessoa comum revela um nervosismo ou uma culpa pelo que ela está falando, ou uma inquietação, por mínima que seja, os especialistas conseguem perceber. Mas psicopatas, por serem frios, eles terem um tipo de conduta exatamente... Existem aqueles que são psicopatas de natureza e nascem, exatamente como eu li no início ali da Bíblia, né, o Salmo 58, e existem aqueles que se tornam o mesmo tipo de comportamento, e aí você vai se tornar um filho do diabo. Você vai acabar entrando na mesma questão dos filhos do diabo literais, você vai se tornar porque você vai acabar lidando da mesma maneira, pecando da mesma maneira, agindo da mesma maneira, falando da mesma maneira, se comportando igualzinho. E esse é o objetivo de Satanás. Que as pessoas, elas sigam o mesmo estilo de caminho, de comportamento que ocorreu ali na glória. Porque se você entender que Satanás, ele começou a acreditar em coisas que não eram a realidade, então começou a existir uma mentira. E um tipo de sensação ali no mundo bioquímico e espiritual, que talvez não saibamos exatamente como funciona tudo quando é só o corpo espiritual, né, de um anjo, por exemplo, mas sabemos que algum tipo de reação muito semelhante existe lá, assim como existe aqui. Então, algo ele foi criando dentro de si. E Deus, na verdade, foi ainda, não dando margem para o pecado, mas dando margem que ele pudesse retornar. Só que chegou um ponto que a gente percebe que Satanás, ele se tornou o quê? Um psicopata literal. A ponto de que aquilo se torna uma loucura e aquilo não tem retorno. Ele não quer abrir mão daquilo mais e ele enlouqueceu. Né? E conseguiu convencer a outros da mesma maneira. E a mesma coisa, a humanidade. Ele é aquele que tenta fazer isso, né, desde o princípio. Então, a gente tem aquela passagem famosa, né, onde fala assim, João, capítulo 8, tá, verso 44, onde diz o seguinte: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o Bereshit, desde o princípio, tá? E esse Bereshit não é só o Bereshit do Éden lá, não, tá? Ele matou anjos, tá? Matou seres. Tá? A morte começou a surgir, tá, por ele. Não se firmou na verdade, ou seja, não se firmar na verdade, você já é um mentiroso, né? Porque não há verdade nele.
Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai, é nele que surgiu essa questão, o pai da mentira. Isso. Mas vos digo a verdade, não me credes, né? Então as pessoas, e quando você acusa alguém de estar mentindo, mas ela não está mentindo, também é o mesmo processo, etc. Mas ele é o grande fundador dessa questão, né? Então, fica à vontade, minha irmã. Pois é, essa parte, para mim, ela explica muito sobre essa nossa, vamos dizer assim, a nossa construção, né, dessa tese, dessa teoria psicológica que mostra que todas as doenças provêm da mentira, ou seja, eu acredito muito que nós estamos passando por um momento de muitas revelações, né? Enquanto que as psicoterapias passadas, a primeira com Freud, que trouxe a psicanálise, quando você tem a segunda escola vienense de psicoterapia, que é a do Adler, que traz o poder, né? O ser humano, ele se neurotiza por conta de poder, né? E aí você tem a terceira escola vienense de psicoterapia, que é a análise existencial, a logoterapia, que nós bebemos dela, que fala que todo ser humano, ele tem o processo dele por conta da falta de sentido da vida, né? O vazio existencial. E nós bebemos dessa linha, dessa condução, e nós aprofundamos com essa teoria de que a doença realmente do ser humano, ela provém por conta da mentira, deste engano que você apresentou para a gente, que está nas escrituras aí em João 8,44, e que diz de onde provém, porque na verdade eu acredito, sabe, Samuel, que o Criador está revelando para a gente, não apenas de onde vem, mas qual é como nós podemos nos libertar e podemos voltar a um processo de sanidade. Como foi o processo dele de se tornar isso, né? Como ele se tornou isso. Imagine que sendo um anjo perfeito, maravilhoso, lindo, né, poderoso, ter se invertido tanto através da mentira. Através da mentira. Ele se transformou nisso, ou seja, ele inclusive se destituiu completamente de toda a sua beleza, de toda a sua glória, para se transformar num anti-sentimento, um anti-verdade, um anti-ser. E ele quer exatamente que a sociedade caminhe para isso. Por isso que nós estamos vendo hoje que toda a sociedade está baseada em mentira. E é isso que a nossa, vamos dizer assim, o nosso sentido de vida, né, a nossa missão aqui é de alertar essa questão, conscientizar a população, os nossos pacientes, você que está nos ouvindo, que esse é o grande, vamos dizer assim, é a grande base de todo o adoecimento da nossa sociedade. E nós podemos, sim, nós podemos voltar a ter um pouco de voltar, né? A gente voltar ao caminho, voltar a viver na verdade, voltar a viver no belo, voltar a viver essa existência exatamente como o Criador nos projetou. E isso é possível aqui e agora, porque se você, junto comigo, nesses 21 dias, nessa mudança, né, se você sai desse loop de mentiras e de enganos, você automaticamente vai estar em uma outra sintonia, em uma outra ressonância, e vai fazer realmente aquilo que a gente pode colocar, né? A gente vai conseguir trazer à existência algo que nos foi roubado, né, Samuel? Perfeito, minha irmã. Inclusive, eu tinha alguns estudos, mas eu nunca tinha me aprofundado tanto sobre a questão do que mentiras ou esses tipos de processos que às vezes a pessoa nem percebe, de repente ela fez aquilo uma vez e tirou uma vantagem naquilo, opa, vou tirar vantagem de novo nisso aqui, mente de novo e vai mentindo, né? Os especialistas eles sempre colocam aquilo que a irmã Lana já colocou, mas assim, basicamente, problemas respiratórios, né, aos cardíacos, passando por aceleração do processo de morte, até mesmo de doentes terminais. Pessoas que já fizeram pesquisas sobre isso e perceberam que havia pacientes já em estado terminal e compreenderam em dado momento que essas pessoas elas tinham um tipo já tinham levado uma vida, um processo de muitas mentiras, muitas coisas que elas passavam por estresse, e isso levou a um processo de morte muito mais acelerado, de acordo com as pesquisas deles. Tá? Esses são resultados de tudo que o engano sistemático pode provocar na vida dessas pessoas. Tá? Isso é a opinião de profissionais especializados mesmo em cuidados gerais disso daí, tá? Cuidados paliativos desse tipo de problema. Famílias adotivas. Por que adotivas? Já viram essa questão de você, por exemplo, esconder a origem de uma pessoa que é adotiva e tal? Tem pessoas que elas aceleraram a morte delas por às vezes não dizer algo que ela pensa que aquilo vai fazer mal para a pessoa, mas isso, na verdade, vai só
fazer mal para quem está ocultando aquilo. Tá? O processo de ocultamento, de coisas do tipo, é muito mais doloroso do que a verdade. E às vezes você pensa que aquilo vai ofender a pessoa, mas na verdade nós temos que preparar as pessoas, por exemplo, para ter a maturidade suficiente para então absorver certos tipos de questões, notícias ou coisas que fazem parte da vida. E tentem compreendam o seguinte, pessoal: nada que vem sobre a vida humana, ela não é que vai além, tá, do que a pessoa ela possa suportar. Então todos os tipos de situações que Deus ele até permite que venham ocorrer conosco, o que sempre deve prevalecer é a verdade, não importa mesmo que aquilo seja até doloroso, saber, alguma coisa do tipo. Então, esses exames, eles foram também feitos em pessoas que elas escondiam coisas de suas famílias, ou terapeutas de casais também foram pesquisados sobre isso, de pessoas que traíam o seu cônjuge, então perceberam que esse tipo de questão era doloroso, e aí a pessoa acelerou um processo de doenças ou morte sobre ela. Por quê? Questões de mentira, estresse, respiratórios e cardíacos, né, como eu estou dizendo, corpo e mente. É um geral, não tem como você ter uma qualidade de vida vivendo assim. A pessoa pode achar que está tirando uma vantagem, alguma coisa, ou você tem o seu trabalho, você engana alguém com o seu trabalho, você é um mecânico, você está enganando alguém, você é um borracheiro, você está enganando alguém, não importa. Mas você nunca vai ter a vantagem, você vai viver mal. Porque essa área que é atingida, que a gente falou, né, a nossa parte pré-frontal, o que acontece quando ela fica branca? Veja só, ali é como se fosse vai acontecer uma disfunção no teu cérebro, né, na pessoa que mente compulsivamente. E o que é que está aqui, nessa área aqui, nessa parte aqui, pré-frontal? Toda a expansão da sua personalidade, toda palavra falada, toda tomada de decisões, tua audição, tua memória auditiva, tua integração através da linguagem, todos os teus movimentos conscientes, todas as associações motoras, né? Você pegar em algo, você conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo isso, você precisa que essa área do teu cérebro, que é importantíssima, esteja saudável. E ela é exatamente a área que é extremamente prejudicada. Ou seja, é como se você ali tivesse que ter várias terminações neuronais com uma teia de passando informações e ela vai morrendo. Então a pessoa, Samuel, vai morrendo vivo. Por isso que, com o tempo, essas pessoas vão aparecendo em estados vegetativos e vão ter que, por exemplo, passar por situações de cuidados paliativos por conta desse processo. E é sempre voltado à mentira patológica ao longo de sua vida. É muito sério. A doença proveniente da mentira, hoje, eu acredito, inclusive, que são todas, né? Nós estamos, hoje, infelizmente, vivendo esse processo como a grande epidemia, a grande pandemia. Se existe uma pandemia real na nossa terra, se existe isso, se existe uma pandemia, a pandemia que eu falo é a da mentira. Essa é a que nós devemos combater e realmente nos ocupar dia a dia, para que a gente possa sair desse loop que é tão destrutivo para o ser humano. Afinal de contas, eu falo sempre, Samuel, que eu fiz um juramento, né? Eu fiz um juramento de salvar, de curar vidas, de cuidar da obra-prima do Criador. E eu lembro que quando eu fiz esse juramento, eu sei que, inclusive, existem alguns teóricos, né, da conspiração que falam que quando você faz um juramento, você está fazendo alguma coisa ruim, mas na hora eu só vi realmente a minha missão que o Criador colocou no meu coração. Ele disse assim: Lana, eu te fiz para que você cuide e cure da minha obra-prima, que é o ser humano. E é isso que nós estamos aqui, esse é o nosso objetivo. O objetivo é de trabalhar verdadeiramente com aquilo que adoece e que destrói a obra-prima do Criador, que eu acredito que existem, sim, as criaturas, né, desse Pai maravilhoso, desse Todo-Poderoso, e que eu o honro através do meu trabalho, um trabalho que eu faço de maneira voluntária, a grande maior parte, inclusive, porque eu vejo ele como a minha missão de existir. Eu estou aqui com essa finalidade, e é para isso, e é para a honra completamente do nosso Pai. Interessante. Se você fizer uma análise sobre tudo isso, né, eu estava revendo esses dias um tipo de pesquisa, onde houve um grupo de participantes de uma equipe, onde eles tratavam com pessoas que mentiam e outras não, tá? E o processo de mudança para eles foi ali ao fim da 4ª para a 5ª semana, né? Eles já conseguiram notar que as pessoas elas já estavam quase isentas desse tipo de mentira, né? E alguns
ao fim da terceira semana, né? Começaram ali já ter um tipo de mudança, que é aquele, né, que a gente está colocando 21 dias, mas o grande ponto é você iniciar um tipo de vigilância nessa questão. O que você tem, assim, irmã, tipo, quais são os primeiros passos que você consideraria para as pessoas que, de repente, ela pode se ver num estado que, às vezes, ela não percebeu e ela já tem isso com ela, de mentir ou algo do tipo, e ela precisa, por exemplo, traçar um tipo de mudança, né? O que você, assim, coloca como as coisas principais, os passos principais, assim? A primeira coisa que a gente precisa fazer é decidir. Nós somos seres humanos livres, né? Nós temos a liberdade de decidir e de escolher. Por Não mais que importando seja... reconhecer, né? Principalmente a liberdade de você chegar e dizer assim, eu tenho esse processo, eu conto mentiras, eu uso dessas artimanhas para me beneficiar, e eu tenho que tomar consciência, né, que a partir de hoje eu vou me policiar para zerar. Eu aceito o desafio 21 dias sem mentir, nenhuma mentira, que todo o meu falar seja sim, sim, não, não. E que coloque uma placa. Eu indico, né, para os meus pacientes que eles ponham placas, eles adesivem, eles coloquem no computador, eles coloquem na agenda e que façam uma progressão. E que, principalmente, por exemplo, se você conseguiu vencer esse desafio um dia, você faz algo que te gratifique, tá? Por quê? Porque a mentira, ela tem as gratificações. Então, você também, por vencer um dia, você se gratifique. De que maneira? Você pode fazer algo que você gosta muito, por exemplo, você gosta de tomar um sorvete de pistache. Eu amo sorvete de pistache. Então, quando eu conseguia, né? Porque eu comecei esse desafio há 10 anos e a gente está aqui firme e forte. E as mudanças, elas são reais, gente. Eu posso atestar para vocês que as mudanças são reais na nossa vida. Não apenas fisicamente, mas psicologicamente, espiritualmente. A nossa vida tem uma transformação, assim, incrível. Então, sim, não, não, você se gratifica e você continua. E é aquele velho só por hoje. Só por hoje eu não vou mentir. Só por hoje eu não vou mentir. E você faz essa projeção. E faz os teus benefícios, né? Você se recompensa, você agradece por estar vencendo esse processo, você agradece ao Criador, você agradece a tua vontade, a tua força de vontade, e você aceitando esse desafio, você vai percebendo que vai acontecer essas mudanças, como o Samuel apresentou, né? Na primeira semana é difícil, na segunda vai ser também difícil, mas você vai ficar mais um dia só por hoje, e no terceira semana você já vai realmente perceber. Você vai perceber que você vai ficar menos estressado, você vai ficar menos irritado, você vai ficar menos ansioso, o teu organismo vai melhorar, o teu cérebro vai se oxigenar, você vai ter uma disposição de vida tão diferenciada que você vai conseguir, se você decidir hoje. Se você decidir hoje. Muito bom, olha que interessante. Na vida adulta, principalmente, a gente tem alguns tipos de mentiras ou formas que às vezes a gente não fala a verdade, e uma não verdade é o quê? Uma mentira, pessoal. Então, tem aquela mentira convencional, né? Aquela que faz as pessoas dizerem bom dia a outras, sem que aquilo esteja realmente ela esteja desejando aquilo, que as pessoas tenham um bom dia. Pelo menos isso, graças a Deus, não é meu caso. Eu nunca, né, falo bom dia ali, sempre desejo um bom dia para alguém, mas eu entendo que pode ter pessoas que elas estão ali num lugar, eu imagino talvez trabalhando num lugar, e você tá muito mal, e só que não tem o porquê você não desejar um bom dia, mas tem aquelas mentiras convencionais que você tem que fazer ali por tipo de trabalho, né? Na verdade, penso assim, que uma das melhores formas para trabalhar algo do tipo é aquilo que você pensa que não deseja para outra pessoa, mudar isso, falar assim, não, eu desejo, por que eu não vou desejar algo bom para aquela pessoa, que ela não tem nada a ver comigo e eu estarei ali, são coisas muito simples, que você não está falando verdade, mas relativizando ali dentro de você, e talvez aquilo vai te conduzindo, de repente, a criar algo, que de repente pode ser uma mentira maior, e você nem percebe, e aí você vai sentir menos culpa, então, de fazer isso. Aquilo tem que sim te deixar mal, né? Tem a famosa mentira carinhosa, que o pessoal fala que é histórias para crianças, né? Para criança, é interessante que isso eu tive o privilégio da minha família. Minha mãe e meu pai nunca ficaram com esse negócio de Papai Noel, de bicho-papão, não sei o que e tal. Eles sempre eram muito reais comigo. Inclusive, mesmo quando eu era criança, eu falei assim, como que o homem e a mulher nascem, mãe? Eu perguntei. Ela explicou do jeito dela, bem mais simples, falando da sementinha e não sei o que. Mas não veio com papel, com coisa boba, né? Que você coloca ali para
a pessoa ali que nasceu de um repolho, que vem a cegonha atrás de algum lugar, coisa do tipo, Papai Noel e etc, histórias que parecem bobas, mas é mais fácil você ser já real com a sua criança de uma maneira simples, mas não faça isso porque isso ocorre assim, tal, não é bom pra você, vem cá e dá aquele carinho pra pessoa, né? Tem a famosa mentira fogosa, pode colocar. Essa mentira, inclusive, ela é tão danosa e ela abre espaço, inclusive, para que hoje nós tenhamos hoje um grande desafio, que são as ideologias que vêm realmente diretamente do berço, né, do pai da mentira, que está agora querendo ensinar as crianças sobre a questão da sexualidade, tirando, inclusive, essa autoridade dos pais por conta do quê, Samuel? Por conta que os pais perderam exatamente essa capacidade de apresentar as coisas como elas devem ser apresentadas, com a verdade, de maneira simples, como você mesmo apresentou da sua mãe, dos seus pais, mas que isso deve ser a prática. E o que é que acontece quando os pais fantasiam bicho-papão, sementinha, que não é de sementinha, que a sementinha até tá certo, mas assim, aquela coisa da cegonha que vem, que joga e que nasce, aquela criancinha vem da cegonha. Quando você engana dessa maneira as crianças, e a maioria da população brasileira fez isso, principalmente, o que é que hoje nós estamos presenciando? Ideologias onde vão ser colocadas já na mais tenra idade situações como masturbação para criança a partir dos 2, 3 anos, nas creches, como você tem agora também a educação, né, sexual nas escolas, e tudo isso por conta do quê? Porque a família deu brecha. E quem dá brecha? A mentira. A mentira é que faz com que todas essas brechas do mal possam vir e realmente destruir quem? O ser humano. Destruir sempre o ser humano, porque é isso que o pai da mentira quer fazer. Então, todo ser humano, todo pai, toda mãe que estiver aqui tem que ter essa consciência. Falar a verdade não significa que você vai tirar da criança toda a pureza, muito pelo contrário, você pode falar a verdade sempre e continuar de maneira lúdica, dentro da verdade. Se você não tem condições de entender isso, existem hoje várias técnicas, existe hoje a internet que ensina, profissionais que estão aqui ensinando como você pega um livrinho de história e você consegue contar de maneira lúdica como acontece quando a criança sente e desperta a curiosidade, como é que ela nasceu e qual é a diferença de menino, de menina. As pessoas precisam entender que quando ela mente, ela dá brecha para que o pai da mentira venha e destrua verdadeiramente o ser humano, a sua criança e toda a nossa sociedade. Então, assim, o nosso objetivo é ampliar mesmo isso, sabe, Samuel? Você falou, você trouxe uma coisa muito importante, essa mentira que a gente fica falando de maneira, essa mentira natural, essa mentira branca, né, essa mentira romantizada que os pais querem colocar para as crianças, ela dá uma margem gigante para que o mal se perpetue entre nós. Isso, o que eu entendo que faz, né, em relação a vários tipos de assunto, entre esses também, quando é criança, que não é seu tempo, é eles terem um pudor suficiente e a sabedoria suficiente de manter a criança ali separada de certas coisas. Por que ela, às vezes, muitas vezes, pergunta algo até além da própria idade? Porque ela, às vezes, já observa isso, porque o que ela assiste, o que ela ouve, o que ela, né, vê, o que já está impregnado de muitas coisas que o mundo maligno quer que ela se inicie antes do tempo. E eu compreendo que o Éden, ele já é isso. Aliás, quando eu faço leitura sobre várias coisas, como o pecado original, algumas pessoas até me perguntaram por que o Éden ele tem tantas camadas lá de entendimento, né? Sobre a questão da semente, da serpente, por exemplo, mas por que ela tem tantas simbologias? Porque Deus ele ofereceu já camadas, conforme a pessoa vai amadurecendo no entendimento, ela já vai compreendendo cada camada a seu tempo, de acordo com a sua maturidade. Hoje, né, as igrejas elas ainda estão uma maturidade muito baixa, né? E a mesma coisa, como é uma parte vital e ligada ao pecado original, você já vai instruir crianças sobre aquilo. Por isso que, a princípio, você já pode colocar ali sobre o homem, sobre a mulher, sobre o engano, sobre o animal e tal. Depois você vai ensinando e mostrando, olha, o que foi ocorrendo, né? Conforme a pessoa ela já vai adquirindo maturidade e estrutura para compreender aquilo. E aí você não estará iniciando a criança, né, de uma maneira. Mas para isso você tem que vigiar também aquilo que ela vê, que ela assiste, etc, né? E isso tem sido muito complicado, né, hoje em dia. Sobre aquilo que eu estava ainda comentando sobre mentiras, né, tem, como eu disse, a mentira também, aquela bondosa, que é uma espécie de consolo a um familiar, por exemplo, à beira da morte, e você diz, vai ficar tudo bem, né?
médicos às vezes também fazem muito isso, ou quando às vezes a gente vê que a situação é difícil. A questão, quando esses dias, inclusive, olhando pelo pai de um amigo, né? E o pai não estava bem, e etc. Por que eu sempre coloco, sabe? Eu não fico mentindo ou querendo passar pano. Eu falo assim, olha, a situação ela é difícil. O mais importante é como seu pai, ou como a pessoa que você ama, que está ali passando um momento difícil, como você e ela estão. Ela conhece a verdade, ela conhece Deus. Conversa com ela. Inclusive, mediante, às vezes, espiritualmente, ou ela perdoar alguém, ou ser perdoada, uma manifestação de carinho de um familiar, alguma coisa, aquilo vai fazer com que a pessoa até às vezes se recupere. E uma coisa que a pessoa sempre precisa orar por alguém, por um ente querido, Pai, que a tua vontade ocorra, né, na vida dessa pessoa, né? Por exemplo, pedi esses dias, há umas semanas aí, oração a um tio meu, né? A gente pede a oração, mas a oração sempre deve ser feita da seguinte maneira: Pai, que ocorra a tua vontade. Não você às vezes falar aquele, fica tranquilo, fique bem, ou aquele, você abraça a pessoa tá ali, mas você fica meio tipo, como dizendo, o negócio tá difícil, a pessoa acha que não vai comer peru de Natal, né, hoje, nesse ano. Você não precisa falar assim, mas seja verdadeiro, né? Tudo são coisas, são tipos de mentiras que a gente não imagina, né? E tem aquela mentira, por exemplo, do bem, né? Onde a pessoa pergunta coisas ou opiniões, né, de alguém, e às vezes ela acha que se você disser a sua opinião verdadeira sobre alguma coisa, que você vai ofender ela, né? Seria uma grosseria ou algo do tipo, né? Então, sei lá, até coisas bobas, simples. Você gostou do meu corte de cabelo, alguma coisa? A questão é, primeiro ponto, existem algumas perguntas que não vão fazer diferença nenhuma se a outra pessoa gostou daquilo seu ou não. Ou você ser sincero, olha, eu prefiro tal coisa, mas se você se sente bem, bom pra você, né? Porque às vezes me perguntam, se você gostou de algum assunto, mas você estudou sobre tal coisa, eu falo, isso daí pra mim é uma mentira, eu estudei assim, assim, assim. Aí a pessoa fica triste, ofendida. Ou eu vou lá e refuto, olha, isso aqui não passa de mentira. Né? Então, Samuel, veja só, essas mentiras que as pessoas dizem que são mentiras do bem, né, que como você colocou, são mentiras, e você começa a se acostumar com isso, né? Isso, eu não estou falando aqui em nenhum momento que você vai se tornar patológico, né? Mas eu estou falando sim que são mentiras. O que seria uma pessoa sincera? Né? Etimologicamente falando, vem de sincera, né? Sincera. Antigamente, nas trocas, nos comércios, quando quebravam as botijas, né? Eles colocavam a cera e, com o tempo, no calor lá, na época romana, aquela coisa toda, quando eles usavam aquela botija, a cera escorria e ficava aquelas panelas sem serventia. E aí as pessoas começaram a vender e a gritar nos comércios, né? Sincera, sincera. Essa aqui é sincera, ou seja, ela é real, ela não é mascarada. Então, ser sincero é uma pessoa sem máscaras. Como você consegue colocar a sua sinceridade em ação? Sendo honesto, né? Sendo honesto, dando as suas opiniões diante daquilo que você estudou, daquilo que você acredita, como você encontra a verdade. Até porque a verdade, ela está no mundo. Assim como você tem um sentido de vida, um sentido porque você é único e irrepetível, só você pode fazer o que você foi determinado a fazer, porque o Criador, ele tem exatamente a capacidade única de fazer com que 8 bilhões de pessoas existam e que sejam únicas e irrepetíveis e que cada um tenha esse sentido. E esse sentido de vida, essa missão única, é que você coloque em ação a sua sinceridade, ou seja, você sem máscaras, utilizando toda a honestidade para produzir o sentido que só você pode fazer na vida. Então, se alguém chega para mim e me pede uma opinião é uma opinião. Eu posso achar que eu acho que o Samuel fica muito bem quando ele deixa a barba. E se ele arranca, eu fico calado. Ele passou a lâmina, eu vou ficar calada. Mas se ele ligasse para mim e dissesse assim: ô, irmã Lana, como é que você acha que eu estou bem? Assim, eu digo: não, eu prefiro você assim. E isso não pode servir para que exista estremecimento, porque eu vou estar colocando a minha opinião, e que outra pessoa, de repente a esposa pode chegar e dizer, não, pode tirar que eu prefiro assim, e entre a minha opinião e a opinião dela, vai prevalecer a dela, e tudo bem, e as pessoas precisam entender que a sinceridade, junto com a honestidade, junto com o sentido de vida, é a tua missão junto ao Criador. Ele te fez, ele te forjou, ele sabe exatamente o que ele construiu para a sua existência. E se você estiver
dentro dessa missão, se você estiver caminhando no sentido da tua existência, realmente fazendo aquilo que você nasceu para fazer, você vai conseguir andar em honestidade, em sinceridade, na verdade, porque você, junto com o sentido de vida, você vai encontrar a verdade para cada sim e para cada não. Perfeito. Vou colocar aqui uns versos para vocês meditarem, tá? Para a gente encontrar esse equilíbrio e meditar ali. A Bíblia ela é muito taxativa, muito clara, né? Efésios 4:25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Você mente para o seu próprio corpo, né? Quando as pessoas estão fazendo algo mal para si, você está mentindo para si mesmo e está mentindo para o seu corpo. Mas eu quero dizer assim, as pessoas que querem mentir, ela quer, na verdade, tipo uma espécie de vantagem em algo, né? Porque ela acha que não está no mesmo corpo. Mas se você entender que aquela pessoa faz parte, né, do mesmo corpo, por que você vai querer uma vantagem sobre ela? Ela faz parte de você. Você não faria isso pro seu próprio dedo ali, né? Meteria uma martelada no seu próprio dedo. Se nós conseguimos enxergar a pessoa que está ao nosso lado dessa maneira, né, a gente não vai fazer isso. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Ou seja, a pessoa ela não fez algo do tipo, mas você vai e fala que ela fez algo só para, tipo assim, deixar a moral dela baixa, você inventar. Eu não falo você mostrar algo que a pessoa fez mesmo, tá, pessoal? Isso não é falso testemunho, tá? Mas falso testemunho ela não fez. Eu me lembro, num trabalho que eu estava, tinha um cachorro que o pessoal deixava no caminho, e esse cachorro às vezes mordia a galera. Né? E eu cheguei a perder 3 calças, que ele rasgou a barra lá e rasgava a calça. E eu nunca, Deus sabe disso, nunca fiz nada para aquele cachorro. Mas uma vez o meu encarregado, um dia, pegou e falou que ele me viu chutar esse cachorro. Eu fiquei com uma indignação, uma raiva. Só que aí a gente tem que controlar por outro lado, né? Mas me deu vontade de pegar ele e socar ele. Por quê? Porque eu fiquei indignado. Falei, como que me viu? Eu nunca fiz isso com esse cachorro, né? Nunca fiz nada. Ao contrário, né? Eu tentava lá agradar ele para ver se o cachorro se comportava de uma maneira diferente, né? Claro que essa indignação a gente tem que também ter o equilíbrio para não fazer outro erro, cair em outro erro. Mas isso é um falso testemunho, né? E ainda me preocupei porque eu falei assim, já pensou esse cara fala pro meu patrão maior lá, o patrão vai me mandar embora e achar que eu bati que eu fiz alguma coisa, chutei o cachorro dele, etc. Então isso é um falso testemunho, entre outros níveis, tá? Também. Colossenses 3, 9-10, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do Criador. Provérbios 12, 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Por isso que a verdade ela tem que prevalecer, pessoal. Se há uma meia verdade ali, uma invenção, tá? Tem pessoas que estão ensinando coisas, elas estão inventando. Aquilo não é verdade. Então por isso que eu rebato. Né? E a gente precisa rebater, precisa. Pelo menos aconselhar, falar, olha, isso aí viaja. Tá? Quando me perguntam, então me perguntam muito, João 8, 44 fica muito claro, o diabo como o primeiro a construir isso. E com certeza não foi uma mentira grande ao princípio. Foi algo que ele foi construindo com relativizações dentro de si, dentro do seu ego, e ele foi se acostumando a isso. Como a Malana já colocou, esse é o grande perigo, né, dessas coisas que a gente tem que vigiar, né, pra gente não achar que isso é normal, né, que faz parte de nós. Salmo 101, 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Tá? Esse versículo aqui é muito importante. Apocalipse 22, 15. Que é uma fala taxativa em relação a tudo isso. Fora ficam os cães. Os cães são aqueles que, inclusive, os homens que se deitam contra os homens, eles geralmente tinham uma posição de cão. É isso que significa, tá, no mundo hebraico. É isso que eles estavam falando de cães, não é outra coisa. Então essas pessoas, os que praticam a feitiçaria, tá, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Inclusive é o final de todos. Tá? Esses não herdarão o reino dos céus. Né? Então fica muito claro, né? Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Então, inveja, ambição, todos os pecados que você imaginar, eles estão envoltos em um tipo de tecido de mentira, porque aquilo não é uma realidade espiritual nem desse mundo. E a gente não pode criar essas realidades paralelas para nós, mesmo que sejam leves, porque a gente pode se acostumar a transitar por esses tipos de enganos e isso vai fazer muito mal para nós. E não é algo simples, é algo muito, tanto para o nosso físico como o nosso espiritual, ele vai ter uma mutação. No nosso físico, nós causamos por epigenética vários tipos de problemas, como a Man colocou, problemas cerebrais, mentais, e tudo isso vai desencadear que você vai abrir certos tipos de brechas no seu corpo, a ponto de que as pessoas que elas podem se tornar possessas
ou se tornar um psicopata, ter transtornos psicológicos, não ter um domínio, uma conduta, um equilíbrio no seu dia a dia, na sua vida. Por quê? Tudo por conta de coisas que ela talvez pensa que não faz mal para ela, mas isso é terrível. Pode mandar ver. Pois é, Samuel. E hoje os dados são assustadores, por isso é que nós não podemos nos calar, né? Você falou a verdade. Quando alguém chega para você e pergunta algo, algum estudo ou alguma informação, você falar a verdade é fundamental. Sabe por quê? Principalmente porque hoje dados no Brasil, dados inclusive oficiais pela Fiocruz, no Brasil, de 10 pessoas, 8 já são portadoras de algum transtorno que tem como base aquilo que nós estamos aqui apresentando, a mentira, né? Então, com 4 já com síndromes de pânico no nível extremamente acelerado, junto com a mitomania, né? 2 com ideações suicidas. Por quê? Porque essas perturbações emocionais, insônia, depressão, ansiedade, você começa, ao que o Samuel colocou, né, esses pensamentos acelerados, você começa a ouvir vozes, ver vultos, aí começa com o processo de automutilação física, para evitar todo aquele sofrimento psíquico, porque se você acha que quando alguém se corta é porque ele está querendo só simplesmente chamar a atenção, não, é porque existe um sofrimento psíquico tão grande que ele precisa se mutilar, né, cortar, para tentar diminuir toda aquela tensão psíquica. Então, nós temos hoje muita fibromialgia, muito pânico, todos esses problemas de memória, de concentração, essa enxurrada de TDAH, de dislexia, descalculia, anorexia, bulimia. Ou seja, nós estamos vivendo um verdadeiro caos na sociedade. Um verdadeiro caos onde todos esses transtornos, né, desembocam, por exemplo, não apenas na psicopatia, mas também na sociopatia, né, na bipolaridade, na esquizofrenia, nessa personalidade limítrofe, que muitos hoje estão no dia a dia, onde as pessoas inventam as histórias, criam as narrativas, manipulam as informações. Hoje nós temos um grande problema midiático com manipulações, com fake news para todos os lados, e isso vai adoecendo cada vez mais o ser humano. Então, se nós somos esse ser, né, ser bio, psico, social e espiritual, nós temos aquilo que nós colocamos, que é a capacidade de ter essa ideia de si mesmo, ou seja, a ideia de que somos únicos e irrepetíveis e que temos um sentido na vida, nós temos essa consciência daquilo que somos, né? Nós decidimos a nossa conduta diante da vida, diante de buscar a verdade, de ser sincero, de agir com honestidade. Nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Responsabilidade, Samuel, junto com a liberdade, elas são irmãs siameses. Um mundo com muita liberdade, como é o que hoje está sendo apregoado, é um mundo de libertinagem, é um mundo de prevaricações. Nós somos livres por sermos responsáveis. Temos que ter esse valor de hierarquia. A nossa liberdade, ela está condicionada à nossa responsabilidade diante da vida. Ou seja, nós temos que aprender a dar esse valor às coisas, né? Ter essa capacidade da gente estar nesse processo de autoevoluir. Ou seja, é isso que vai nos preservar na nossa... para que a gente não adoeça. E isso, nós temos essa capacidade porque nós somos esses seres, nós somos criaturas dentro de uma perfeição, e nós podemos desenvolvê-la. E agindo dessa maneira, como nós estamos aqui, nesse 1h30 quase, você com certeza você vai desenvolver em você essa sua capacidade de ser espiritual, essa tua dimensão noética, essa tua dimensão espiritual, que é fundamental vivenciar a verdade acima de tudo. Tinha esquecido que tá mutado aqui. Me perdoe, mano. Você me lembrou aqui o verso de João 8:32. Você falou dessa questão dessa gente aceitar essa verdade e se entregar a essa realidade mesmo. Principalmente, você falou assim, que somos criaturas capazes, etc. É que a gente tem que lembrar que nós temos um espírito dentro de nós, que ele é divino. E essa parte divina em nós, ela é perfeita. Por isso que Deus ele fala pra gente buscar ele em espírito, ou seja, através dessa parte divina, não na parte exterior, carne, né, que é imperfeita, porque ela já apresenta um pecado natural, que nos dificulta para isso. E nós, na verdade, fomos culpados de estarmos vestidos de carne hoje. Jó diz, né, que somos um espírito vestido de carne, né?
de pele e ossos me vestiste. E João 8, né, 32 Isso, diz, né? Nós conhecereis podemos a ser. verdade, e a verdade vos libertará. Isso. Inclusive, eu acho que é interessante, nesse momento da live, a gente até falar agora um pouquinho, a gente não tinha combinado assim, mas de essa verdade. Porque o contrário da verdade é o que? É a mentira. E a mentira, ou seja, são opostos nisso. Quem é essa verdade? A verdade, ela é Cristo, e aquilo que ele nos deu de exemplo como um tipo não vou dizer filosofia, mas um modo de vida, um exemplo de como proceder, de como operar. A Escritura ela já tem isso, mas para muitos talvez ela é complexa. Mas se vocês lerem o Evangelho e observarem um exemplo de Cristo, ali você terá sempre o quê? A verdade taxativa e a como você vai proceder. É assim que a verdadeira procedência e a forma de ser, que você vai se afastar disso e vai ter o quê? Um nível completo. Deus nunca permitiria vocês, ele não exigiria essa nível de perfeição, digamos assim, mas um nível que a gente fosse impossível para nós, porque ele permite a gente chegar até ele, porque ele diz, meus adoradores me adoram em espírito e em verdade. Ou seja, se fosse impossível isso, ele não colocaria para nós. Mas se ele colocou para nós e ele fala em espírito e em verdade, significa porque nós, em espírito, ou seja, nessa parte perfeita dele, nós podemos alcançar. Jesus ele falou não digo alcançar o status de Jesus, obviamente que a gente sabe que a dificuldade nossa é imensa, mas através desse nível, nessa parte eu diria assim, espiritual, a gente consegue. Não é impossível, não é difícil ser bom, pessoal, não é difícil se livrar da mentira, não é difícil se livrar desses caminhos, eu diria, linhas multiversais aí, de realidades que a gente cria para nós, sem perceber, através do que a gente chama de mentira. Andar na vontade do Pai não é difícil, né? Só que é uma questão de reprogramação diária ali, e com o tempo, quando você perceber, aquilo já se tornou algo normal para você. Os judeus, eles eram muito ritualistas por causa disso, pelo fato de se programar ali e vigiar naquilo para permanecer, porque uma vez que você alcança algo, você deve também permanecer. Esse é o grande ponto, às vezes a gente não permanece, né? Isso. Eu Eu tenho uma fala que eu sempre coloco o seguinte: nós somos capazes de descer e nos assemelhar às bestas, ou evoluir, subir e nos assemelhar a anjos. Então nós temos essa capacidade, tanto para um lado quanto para o outro. Isso é uma decisão, né? Isso é a nossa decisão quanto ser humano. Nós podemos subir ao alto e nos equipararmos a anjos terrenos, somos terrenos, podemos sim desenvolver isso, porque nós temos essa divindade. O nosso ser espiritual, a nossa dimensão noética, a gente entende e estuda ela divina, perfeita, inclusive sem doença. Nós, inclusive, Samuel, trabalhamos dentro do processo, por exemplo, de esquizofrênicos, estudos com a logoterapia, que aquela dimensão noética está preservada dentro, inclusive, de esquizofrênicos. E como nós acessamos isso? Através da arte. Através da arte, a gente consegue perceber que aquela dimensão está ali preservada, porque a dimensão espiritual do ser humano, ela pode ser preservada mesmo num adoecimento de tanta cisão que é a esquizofrenia. E por isso que eu estou falando que se você buscar, decidir, essa é uma capacidade do ser humano, essa capacidade de transcender a todas as circunstâncias atuais que você venha a passar, ultrapassar todos os limites, inclusive sofrimentos inevitáveis, encontrando esse sentido último que é o Criador. E essa busca, né, essa transcendência que você vai dia a dia buscando e se assemelhando com os exemplos que também estão retratados nas escrituras, essa orientação fundamental do ser humano para esse sentido, para esse agir, os passos, né, da autotranscendência estão aí mostrando para você. Inclusive, nós colocamos com muita tranquilidade que quanto mais você sai de você em busca do outro, né, você tem a capacidade de encontrar esse sentido. E nós colocamos muito que o sentido, ele é assim, sabe? Voltado para uma missão, um amor, né? Quando alguém está amando, ela encontra sentido na sua vida. Quando você tem uma missão, um sentido de vida, uma missão que ela arrasta qualquer situação e faz com que você supere tudo. Ou seja, você consegue sair de si em busca do outro para ajudar o outro e você encontra essa verdade absoluta. E você vê que o ser humano ele consegue
através dessa oposição do espírito, a vencer todos os seus condicionantes somático e psíquico, e todas as circunstâncias. O ser humano, quando ele tem um propósito, quando ele tem um sentido, ele consegue superar situações que talvez, sem esse sentido, né, sem essa capacidade de superação por conta desse sentido, ele fosse realmente se entregar. E essa é a força desafiadora do espírito, essa possibilidade que permite o ser humano, inclusive, se distanciar de si próprio, se lançar no outro, para que com isso ele consiga continuar, apesar de todo como. Nós vivemos numa situação que a sociedade ela está extremamente difícil, adoecedora, mas se você conseguir se autodistanciar e encontrar esse sentido, buscar o outro, amar o outro, buscar um sentido para a tua vida, para a tua existência, você vai encontrar a consciência da tua verdade absoluta no mundo. E isso vai fazer a diferença na tua vida, vai fazer a diferença na sociedade. Porque o que eu digo sempre, sabe, Samuel, não é o que nós podemos esperar da vida. A gente tem que fazer a resposta no silêncio, isso. Porque o que nós temos é que o que a vida espera de nós. O que você tem para oferecer à vida. Essa a grande resposta que você poderia nos deixar aqui no chat, por exemplo. O que você, através das suas mãos, através dos seus lábios, pode responder à vida? O que você pode fazer de diferente e de diferença a partir de hoje? Muito bom, porque a minha conversão, eu era um ateu, ela foi numa oração onde eu buscava o sentido de bem e o mal existir, e, por consequência, vem muitas perguntas, né? Muitas perguntas chegam até a mente, onde eu queria entender o porquê estava aqui, quem sou eu, o que eu estava fazendo aqui, e se eu estava aqui é porque tem algum tipo de razão. E as pessoas, elas não têm esse sentido, essa razão na vida, geralmente. E saber entender a missão, a nossa posição aqui, ela ajuda demais. Você comentou sobre arte, a própria música, entre outras coisas, elas nos ajudam, né? O estudo na palavra, meditação, oração, tudo isso são coisas que fazem parte. A arte em si, tem vários tipos, né? Mas ela é algo, acho, diferente também. Eu amo demais, por exemplo, a arte, né? Questões de pintar, desenhar, se expressar de várias maneiras, né? Cantando, ou criando algo, formulando algo, né? Escrevendo. São formas de questões ligadas àquilo que nós chamamos de arte, porque é algo um pouco mais espiritualizado, que a gente tira do nosso interior para dar, né, para o mundo exterior, né? Eu diria assim que uma das nossas missões, né, a primeira é a questão de reconhecimento, e quando nós compreendemos a nossa situação, e quando nós nos arrependemos. Depois dessa questão de arrepender, que é você aceitar que você precisa ser melhor, eu creio que a grande missão nossa é aquilo que Jesus ele colocou para nós de fazermos discípulos, né, as nações, é ensinarmos. A nossa experiência de vida é ensinar. Independentemente se a pessoa se considera ou não um professor, mas quando você passa alguma coisa para alguém, uma mensagem, você está ensinando a essa pessoa, e ao ensinar essa pessoa, você vai, igual a irmã comentou, de ter esse tipo de amor, começar a enxergar as pessoas com amor, ou aquilo que você pode fazer para aquela pessoa com amor. Você começa a se preencher, porque Deus ele já colocou essa missão intrínseca dentro de cada um. Por isso que muitas pessoas não se encontram, mas quando você começa a fazer o bem para alguém, ou ajudar alguém, aquilo começa, como que eu posso dizer, te fazer sentir tão bem, e você começa a sentir e entender a sua missão aqui. Eu tenho uma missão que é igual a todos, talvez com características e dons que Deus ele dá a você. E quando ele te dá um dom, ele quer que você doe esse dom. Doar significa dar o teu presente. Aquilo que você tem de presente, de dom que Deus ele te deu, doar significa isso. Então Deus ele quer que nós sejamos amorosos, tá, caridosos, em doar aquilo que a gente tem. E eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de... A pessoa pode até dar alguma coisa material ali, ser grata de alguma maneira, mas eu estou falando quando a gente tem alguma coisa, seja falar, seja no escrever, seja de alguma maneira ajudar alguém, passar isso para alguém, ensinar alguém. E aí a gente dá o quê? Agindo da maneira mais aberta e da maneira que aquilo, a verdade venha transparecer. Né? Versos, um pouquinho sobre a verdade. João 14,6. Esse verso, para mim, né, é o mais emblemático. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tá? Cristo ele possui essa verdade. Como? Como que a figura dele possui? Siga aquilo que ele fez. Não só falar, eu amo a Cristo, amo a pessoa ali, mas você não... A questão é quando ele fala de
chegarmos a Deus por meio dele, ele já fez um sacrifício por nós, mas a grande questão é imitá-lo, né? Pois Samuel, deixa eu perguntar aqui ao pessoal aqui. Pois ele deixou para a gente um exemplo, e nós acreditamos que todos nós somos, além do Homo sapiens, né, nós somos Homo patiens. O que é esse Homo patiens? É o homem cuja qualidade faz capaz de sofrer com sentido, assumindo o sofrimento como um ato pleno. Você é capaz de ser um Homo patiens, imitando o Messias, aquele que fez esse ato pleno desse sofrimento? Você já imaginou que a gente precisa entender muito mais, vamos dizer assim, profundamente o que seria ver a verdade de segui-lo? Será que você está disposto a isso? A enfrentar com sentido esse sofrimento existencial da tua vida? Carregando cada um a sua cruz todos os dias? Você tem essa capacidade, essa dimensão, essa superação do Homo sapiens, né, que converte a ética do prazer e do êxito numa ética de plenitude, porque você é capaz de encontrar sentido até mesmo nos fracassos e no sofrimento cotidiano? Essa pergunta eu faço porque tem muitas pessoas, principalmente da nossa área, né, na psicologia, com programações neurolinguísticas, com um trabalho muito voltado para o ter, né, para o prazer, para o êxito. Mas nós queremos convocar você para desenvolver essa plenitude do ser. No sofrimento, consegue encontrar esse sentido num ato pleno e seguir aquele que você diz que ama, que você quer seguir. Você carrega a sua cruz diária. Se a pessoa demonstra esse amor, né, por alguém, né? Porque muitas vezes a gente falha, né, ao longo do dia para encontrar essa verdade. Essa questão do Homo patiens, né, é algo que eu creio que na logoterapia, né, você trata um pouco sobre isso, porque eu cheguei a baixar um PDF que eu observei esse tipo de análise, sim. Eu achei interessante, né. Continuando sobre aquilo que eu estava falando sobre verdade, né, e as palavras assim bíblicas, elas são muito, eu creio que são muito claras, né? Ou seja, santifica-os na verdade e a tua palavra é verdade. Quando a gente fala sobre a palavra, não é só a palavra de leitura, a Bíblia é a verdade, aqui tem a verdade, tá? Mas o grande lance é colocar isso, né, em uma prática. E eu quero bastante tratar isso no canal, da gente ter um tipo de questão diária. Como observar isso? Não é difícil, tá? Não. Claro que talvez a princípio pode não ser tão fácil para alguns, porque ela está envolvida já com essa casca, né, com esse tipo de tecido da mentira diária. E o mundo, e mesmo que você está envolvido na verdade, o mundo sempre te joga, né, coisas ou iscas. E muitas pessoas, elas preferem viver aquilo, elas se acostumaram com sensações, principalmente de dopamina, né? Eu compreendo que é muito isso, é como algo, como uma droga, de viver a mentira. Tem pessoas, eu vou dar um exemplo, tem pessoas que gostam de canais, ou gostam de alguns tipos de notícias, que elas criam um tipo de pânico nela. Porque ela se acostumou com aquela coisa de susto, de coisa igual quando ela assiste um filme de terror. Tem gente que gosta de assistir filme de terror para levar susto. Ou paga para ir num parque de diversão para levar um susto, algo do tipo. Então ela se acostuma com isso. O conteúdo que você absorve, ou eu diria assim, assiste, tal, aquilo também vai mudar muito do que a forma de lidar no dia a dia, né? E eu creio que e por isso que as pessoas elas devem filtrar e compreender e ver se aquela pessoa está passando um conteúdo que ela quer o quê? Te dar medo, apenas dar pânico, sensacionalismo, ela quer obter um retorno seu para algo que, ou então um tipo de, supostamente um segredo, nem é um segredo, e ela coloca lá e coloca um sensacionalismo, inventa sobre em cima de alguma coisa, se aquilo é real, ou a pessoa ela só quer vender alguma coisa para ter um tipo de lucro, ela está querendo realmente te dar um tipo de verdade, ou ela apenas quer um retorno? Isso no diário, mas eu falo assim, as pessoas que estão aqui no canal e consomem muito do conteúdo do meu e de diversas fontes, que observem qual é o sentido daquela pessoa que ela está colocando ali para você, para te mostrar uma verdade, ou apenas para ter um retorno seu de outra maneira, e aí acaba te moldando numa ideia errada, né, principalmente de medo, ou tem pessoas que, Deus não quer que você se achegue a ele por medo, algo do tipo, né, por sensacionalismo, mas ele quer por naturalidade, né, de uma maneira límpida, a verdade ela é límpida, cristalina e suave, não é pesada, não é verdade, irmão?
É isso mesmo, Samuel. Inclusive, eu não tenho essa, vamos dizer assim, esse mesmo desempenho no YouTube. Eu não faço tantas lives, eu não estou tanto presente no meu próprio canal, porque realmente a gente tem uma dinâmica de estar atendendo os nossos pacientes e tudo, mas o que eu vejo, eu consumo alguns conteúdos, percebo exatamente esse mesmo padrão da mídia tradicional. A mídia tradicional que gerou tanto pânico, que paralisou toda a Terra, durante, inclusive, esses últimos 2 anos e um pouquinho que nós vivenciamos uma situação única, né, no nosso planeta. Quando você passa por isso e você vê que saindo, vamos dizer assim, das mídias tradicionais e indo também para esses canais onde as pessoas poderiam estar trabalhando em cima de verdades, e verdades que trouxessem principalmente verdade e liberdade para as pessoas, para elas refletirem, para elas tomarem suas decisões, e principalmente para trazer também com a verdade isso que você acabou de falar, que é uma certa tranquilidade, porque a verdade ela é como uma brisa suave, que vem e nos impulsiona, faz com que a gente tome atitudes cada vez mais através desses conteúdos extremamente sensacionalistas, provocando um adoecimento. Você falou atitudes, aí deu uma travadinha ali, aí eu não... Então, atitudes desses canais que eles combinaram muito parecido com o que a mídia tradicional faz, que é um pânico generalizado, um adoecimento e uma paralisação. O medo, ele gera dentro do ser humano um componente bem reptiliano, tá? Sabe que é aqui a parte do cérebro mais arcaico, que a gente só fica em lutar ou fugir. E você não consegue abrir isso, você não consegue abrir para alternativas, inclusive deixando com que cada um adoeça mais, perca a memória, perca a capacidade de decisão, de tomada mesmo de decisões. Então eu espero muito, com o nosso trabalho, que a gente possa alertar as pessoas, que elas venham consumir conteúdos que vão realmente engrandecê-la em verdade, em conhecimento, que vai dar alternativas e não adoecimentos. Perfeito, crescimento, né? Não ficar nessa coisa apenas, igual você comentou, né? O reptiliano, quando a gente fala isso, pessoal, se você não quiser até explicar brevemente, né? Da tua área, a questão lá, né? O hipotálamo, né? Aquela parte isso, mais... a parte mais arcaica, na verdade foi a primeira desenvolvida, né? E ali, esse sistema, ele é um sistema de resposta rápida. Só que você só consegue dar 2 respostas, que é correr ou fugir, ou ficar parado. E isso vem do medo, do pânico, e é o que nós estamos vivenciando na nossa sociedade. Você pode, inclusive, perceber que as pessoas estão mais agressivas, elas estão tendo comportamento de luta muito forte. Se você hoje se depara com pessoas na rua, você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque esse mecanismo foi muito, muito estimulado. Então você tem que realmente ter muito equilíbrio e muito autoconhecimento diante de uma sociedade que foi extremamente sacudida para viver nessa sensação de luta e de fuga. Perfeito, meu irmão. Inclusive, uma sociedade hipócrita, né? Uma sociedade que ela... Sempre gosto de usar o termo hipocrisia, porque ele é um termo que significa encenar, interpretar, né? Os hipócritas eram atores, né? Que eles colocavam uma mascarazinha lá. Depois que a gente sempre... Vê, né? Então, a sociedade vive isso todo dia, né? Às vezes eles até querem fazer com que a gente se acostume a viver algo, um tipo de hipocrisia, né? Eu creio que, por exemplo, quando eu tenho que ser politicamente correto aqui no YouTube, aí eu tenho que vestir uma máscara e fico com raiva, porque eu tenho que... Mas mesmo assim eu solto minhas palavras lá e dá vontade de... né? Mas não que a gente é hipócrita nesse sentido, mas eles nos obrigam a ensinar a ficar naquilo que eles querem, né? E nesse condicionamento, o mundo, ele também vibra naquilo que a elite mundial quer que ele vibre. Porque quando você vibra dessa maneira, você facilita com que as próprias entidades sejam alimentadas e as pessoas vivam numa espécie de egrégora baixa, né? Fica totalmente ligada ao medo, à questão sexual, porque o reptiliano, o hipotálamo, está ligado tanto à questão de fuga sexual, a coisas muito básicas, que elas muito primitivas. Por que reptiliano? Porque répteis, eles transmitem muito pouco desse amor, né? Essa questão
Então vive uma vida de mentira, e a mentira deixa o quê? As pessoas frias, e aí por aquilo que a gente já veio, né, colocando já desde o início da live, tá tudo ligado, conectado. O mundo é hipócrita, é frio, é mentiroso. O mundo vive a mentira, essa frieza. Né? E Jesus quer que a gente viva essa verdade, a preocupação com o nosso próximo, consigo mesmo também, e voltado a Deus, para onde a gente vive uma vida de verdade e de amor, porque o amor e a verdade eles estão completamente vinculados. Né? Meu irmão, muito excelente. Você quer deixar mais algum tipo de questão assim, para o pessoal, um conselho e sobre o teu trabalho lá, o pessoal acessar, depois eu vou deixar na descrição, tá? Suas redes sociais lá, o Instagram, todas as coisas. Muito obrigada, Samuel, por compartilhar, por nos convidar, e eu gostaria de fazer com que você se conscientize desse desafio e que, junto comigo, venha trabalhar essa campanha desse desafio 21 dias sem mentir. E aí, de repente, a gente pode colocar essa hashtag 21 dias sem mentir para a gente modificar a nossa sociedade. Esse é o nosso, vamos dizer assim, o nosso desejo mais especial do coração. Eu digo que você que está aqui hoje nos ouvindo, você já é uma pessoa que vive diferente, né, desse ser humano comum aí que a gente está infelizmente acostumado a ver, que é só em busca de satisfazer suas necessidades. Você está aqui para se tornar um ser humano mais virtuoso, né, que tenta exatamente dominar essa avidez e conseguir trabalhar verdadeiramente o seu bem-estar em busca do outro, de ajudar o outro, de mudar a nossa sociedade. E é isso, eu exatamente de convidar aqui todos, fazer esse desafio e ter vocês comigo nessa mudança que nós podemos conquistar juntos. Afinal de contas, eu e você, a gente pode fazer muita coisa, né? Junto com o Pai, aí a gente pode mudar tudo. Como um corpo, né? Então, eu vou deixar aqui para o pessoal a palavra de Efésios 4, que está falando sobre a verdade e sobre o amor, sobre essa questão, o amor, esse caritas, essa caridade, né? Que a Bíblia tanto fala, né? Que o pessoal pensa o amor é tipo dar uma abração só, faz parte, mas é você se doar algo, né? E o doar significa dar o teu dom, dar o teu presente para alguém, né? E nessa troca, né, a gente ajuda as pessoas. Efésios 4, 15 ao 16, que diz: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Tá? Isso é muito importante. Então, esse tipo de união e a gente ajudar um ao outro. Tá? Então, quero agradecer muito você, minha irmã, pelo privilégio de estar aqui, colocar essas questões que talvez poucas pessoas podem visualizar aqui. Muitos dos problemas, talvez ela tenha ali transtornos, problemas, seja psicológicos e físicos, que também, para mim, tá tudo ligado. Eu não, né? E quando o pessoal fala problemas espirituais e físicos, para mim também estão completamente ligados, porque eu entendo que a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, mas corpo, alma e espírito é o mesmo ser, e não tem essa de ficar corpo, alma. Vai pegar em tudo. O problema espiritual vai afetar o físico vai afetar o espiritual, sempre fica assim, né? Sim. E as pessoas talvez não pensam como que a conduta dela diária, principalmente a questão de mentiras e etc., como isso pode afetar a vida de alguém, na verdade. Então, é isso, meus irmãos. Quero agradecer, então, todos, desejar aí uma boa noite para vocês. Irmã Lana, quer dar uma consideração final, últimas palavras? Deixo com você, minha irmã. Eu gostaria que você, hoje, que está aqui conosco, possa nos fortalecer nessa egrégora, utilizando até a palavra que o Samuel colocou, né, essa egrégora, porque existem as negativas e a gente pode fazer uma positiva. E eu digo para você, a força do bem, do amor, da verdade, da caridade, ela expulsa todo o mal, ela expulsa e vence todo o mal. Então, que nós possamos criar essa egrégora, 21 dias sem mentira, para a tua saúde física, emocional e espiritual, aqui e agora. Amém. 21 dias e a vida toda sem mentira. Até o fim. Em nome de Jesus. Até o fim. Deixa o Hamashi abençoe todos vocês. Amém. Bom, pessoal, então, encerro Beijo aqui. Grande. Shalom a todos vocês. Shalom.